Olá! Hoje a gente vai conversar sobre umas ideias bem interessantes que apareceram num material que recebemos, sabe? Uns áudios, um briefing. Oi, sim, um material que fala muito sobre como o trabalho está mudando, né? Especialmente com a automação. Exato. Eles trazem essa ideia de um setor quaternário. A gente vai tentar desvendar o que isso significa, pelo menos segundo essas fontes, né? Isso. A ideia principal que eles apresentam é que a economia estaria dependendo menos do trabalho direto da produção de coisas mesmo. Uhum. E mais do que eles chamam de titularidades. Titularidades. O que seria isso exatamente? O material explica? Explica. Seriam coisas como, por exemplo, ser funcionário público, sabe? Ou aposentado, ou receber algum tipo de bolsa, ou até viver de renda, de aluguel, juros. Entendi. É como se a sua renda não viesse mais diretamente de produzir algo tangível, né? Pois é. Eles descrevem esse setor quaternário como um estágio onde esse tipo de trabalho mais tradicional, produtivo, perde espaço. Dão exemplos como o funcionalismo público, forças armadas, onde a função, segundo eles analisam ali, muitas vezes não é gerar um produto, mas manter uma estrutura, seguir protocolos. Faz sentido. E eles dão exemplos bem concretos, né? Você mencionou alguns. Sim, sim. Falam de quem vive de juros, por exemplo, descrevem como um setor quaternário fortíssimo, que chegaria a pegar, olha só, 60% da arrecadação do governo. Nossa, é muita coisa. Muita, e também os donos de imóveis que vivem de aluguel. Eles até comparam isso com antigos títulos de nobreza, sabe? Que interessante essa comparação. E tem mais gente nesse grupo, né? Tem. Os números que eles trazem para o Brasil são grandes. Falam em 30 milhões de aposentados, mais quase 60 milhões de pessoas recebendo bolsas. Peraí. 30 mais 60. Dá 90 milhões de pessoas. Exato. 90 milhões de pessoas que, na visão das fontes, estariam penduradas no sistema por essas titularidades. É um número que mostra a escala do que eles estão descrevendo. É, impressionante. E o que está empurrando isso tudo, segundo o material? Bom, o motor principal que eles apontam é a automação. Não tem muita dúvida quanto a isso nas fontes. As máquinas, né? Sim, máquinas tomando conta de tudo. No campo, na indústria, tem um áudio que descreve isso bem. Fala tudo máquina, máquina, máquina. Lembro dessa parte. E agora avançando para os serviços também, né? Isso, o material cita até o exemplo da Amazon, testando robôs humanoides para fazer entrega junto com o motorista. Pois é. Mas aí tem uma coisa curiosa que eles apontam. Qual? Ao mesmo tempo que tem essa automação toda, parece que falta gente para trabalho manual mais pesado. Tipo pedreiro, capineiro. O material fala disso. Ah, sim, é um paradoxo, né? Tecnologia de ponta de um lado e dificuldade de achar quem queira fazer o serviço mais braçal, digamos assim, do outro, mesmo tendo demanda. Exato. E aí, com menos emprego tradicional na produção, como fica? A discussão das bolsas fica mais importante, né? Sem dúvida. O material menciona o Bolsa Família, claro, e até uma ideia de bolsa universal. Mas aí vem um alerta deles. Dizem que o sistema tá meio que claudicando. Claudicando? Como assim? É pressionado, sabe? Porque precisa de muita energia para tanta máquina funcionar. Claro. E, ao mesmo tempo, precisa de recurso para sustentar tanta gente nesse modelo que depende das transferências. Eles questionam se isso é sustentável a longo prazo. Energia para a máquina, recurso para a gente. Fecha a conta. É uma questão complicada. E isso, claro, vira debate político, né? O material entra nisso. Entra, e de forma bem crítica, eu diria. Eles comparam abordagens diferentes sobre o tamanho das bolsas. Mencionam, por exemplo, o Lula, que, segundo eles, daria uma bolsinha um pouquinho melhor. Em contraste com Trump ou Bolsonaro, que deixariam um miserável muito miserável, nas palavras usadas lá. Entendi. Eles atribuem essas visões aos políticos citados? Sim, e também criticam a gestão anterior do Bolsa Família. Dizem que só deu uma melhorada no fim do governo Bolsonaro. E falam da importância do auxílio emergencial da Covid. Assim, lembro disso. Mas ressaltam que, segundo eles, foi atribuído erroneamente ao Bolsonaro por algumas pessoas. Enfim, é uma análise política bem direta que as fontes fazem. E tem a questão dos juros também, que você mencionou antes. Pois é, o material lamenta que discutir a concentração de renda, o peso dos juros na economia, muitas vezes acaba sendo rotulado como coisa de comunista, sabe? E isso, para eles, impede um debate mais sério. Entendo. Então, juntando tudo isso, qual é a grande conclusão que o material aponta?
para onde isso tudo estaria levando? Olha, se a gente conecta os pontos que eles levantam, a argumentação é que a gente evoluiu para um tipo de Capitalismo financeiro. capitalismo financeiro. É, um sistema onde ganhar dinheiro com o próprio dinheiro, tipo juros, aluguéis, se torna mais importante, economicamente falando, do que ganhar dinheiro produzindo coisas ou trabalhando. E aquela busca por empregos de baixa dedicação que eles mencionam? Seria um sintoma disso, segundo a crítica das fontes. Eles citam o funcionalismo como exemplo, onde, na visão deles, às vezes a pessoa finge que está trabalhando. É uma visão crítica, claro, mas a ideia é que é uma equação macroeconômica bem complexa. Um dos áudios até diz que pouca gente consegue entender a coisa toda. Parece bem intrincado mesmo. Então, para a gente recapitular o que a gente viu nesse material. Exploramos essa ideia do setor quaternário, né? Que seria impulsionado pela automação. E onde muita gente dependeria dessas titularidades e não do trabalho direto produtivo. Isso. Vimos as consequências sociais disso, a pressão que coloca sobre energia, recursos. E as complicações políticas e econômicas que as fontes apontam. Esse paradoxo, né? A automação traz eficiência, mas parece criar essa dependência enorme das titularidades, forçando o sistema. Exatamente. E a análise que esse material traz deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão importante. Qual seria? Se a produção é cada vez mais feita por máquinas e a renda de tanta gente vem dessas transferências, dessas titularidades, como é que a sociedade equilibra a necessidade de consumo, porque o sistema precisa que as pessoas consumam, né, com esses limites de energia e recursos que o próprio material menciona? É verdade. É uma equação difícil de fechar. E mais, nesse futuro que as fontes desenham, qual que passa a ser o verdadeiro valor do trabalho? O que significa trabalhar? Fica aí a provocação para a gente pensar, né?